Toda a Escritura é o que, irmãos? É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos nos achegar um pouco mais à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma bússola, né? Um guia para a nossa vida. E hoje, se nós estamos aqui em uma igreja adventista, porque há tanto tempo atrás o povo se dedicou ao estudo da palavra de Deus e começou a descobrir algumas verdades que precisavam ser proclamadas ao mundo antes da volta de Jesus Cristo. Então, o tema de hoje é estudar um pouco a respeito do poder transformador da palavra de Deus. Ao longo desses anos todos, a palavra de Deus ela tem mudado a vida de muita gente. E ele é um livro que nós precisamos manusear, nós precisamos estudar, nós precisamos compreender, nós precisamos obedecer. Portanto, o tema é esse. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que eu diria, um tempo em que nós temos muita informação, mas é um tempo também que a gente vê pouca transformação. Informação nunca teve tanta. Mas as pessoas parecem que continuam mornas, dormindo, não é, irmão? Dormindo. Então, cercados de informação, mas carentes de transformação. Essa carência a gente percebe quando a gente liga uma televisão, quando a gente sai na rua. Não é? E o que é impressionante é que a Bíblia, ela está acessível em vários formatos. Não é? Você tem a Bíblia no celular, tem ou não tem? Tem. Você tem a Bíblia através do rádio, tem ou não tem? Liga numa rádio dessa daí, você vai ver a Bíblia sendo transformada, pregada. Nós temos a Bíblia nas redes sociais? Sim. Sim. Bíblias eletrônicas, né, irmão? E nós temos também, irmãos, as nossas Bíblias. As Bíblias que estão lá na estante de casa. Bíblias na estante. Bíblias de todos os jeitos, de qualidade, de todos os formatos. Não é? Celular, rádio, rede social, estante. Mas nunca houve uma geração tão distante da palavra de Deus como a nossa. A Bíblia tem mundo. Mas as pessoas estão distantes de Deus. Distante da palavra que está acessível a todos nós. Mateus capítulo 22, no verso 29, ele diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecer as Escrituras. Você erra quando você não estuda esse livro, quando você não o conhece. Então nós precisamos compreender que estudar a palavra de Deus não é apenas um exercício intelectual, mas estudar a palavra de Deus é um encontro com o Deus vivo, com o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos compreender essas coisas. O apóstolo Paulo, ele afirmou lá em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Toda a Escritura. Por isso, queridos, eu queria convidar você nessa noite para que juntos nós pudéssemos descobrir como estudar e compreender a palavra de Deus, de forma que essa Bíblia, essa palavra, ela possa transformar a nossa vida
e ela possa nos capacitar a transmitir esse conhecimento a outras pessoas. Não é? Então vamos estudar um pouquinho a respeito disso. 3 verdades eu gostaria de nessa noite a gente sair daqui, não é? Com essas 3 verdades no coração. Essas 3 verdades, elas são fundamentais para que a gente possa ter uma ideia diferenciada desse livro. A primeira verdade é que a Bíblia é a voz de Deus ao coração humano. Qual é a primeira verdade? A Bíblia é a voz de Deus ao coração humano. Queridos, a Bíblia, esse livro, ele não é um livro comum. Não é um livro qualquer. Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, 21, diz assim: homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não foi a pessoa simplesmente que chegou lá e colocou qualquer coisa aqui, não. A palavra de Deus está dizendo que esses homens, eles falaram da parte de Deus. E o Espírito Santo foi que moveu eles a escrever o que está escrito. Não é? Então nós precisamos compreender que cada página desse livro, cada verso das Escrituras Sagradas, é a voz de Deus ecoando ao longo da história. É a voz de Deus. É a bússola de Deus, nos orientando e dizendo por onde nós devemos caminhar. Não é? Esse é um livro muito especial, por isso, queridos, quando nós abrirmos a Bíblia, nós precisamos fazer isso com reverência. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós precisamos fazer isso com oração. E nós precisamos dizer: Senhor, fala comigo, porque é a voz de Deus que está aqui. É a voz de Deus. E Jesus, ele demonstrou essa autoridade das Escrituras quando ele enfrentou Satanás. E ele disse assim: está escrito. Está escrito. A Bíblia não é um livro comum. Ela não é um livro para apenas você ler. Ela não é um livro para você apenas estudar. Não, esse aqui é um livro que você precisa obedecer. Obedecer. O que está aqui é para me orientar. É para orientar você. O próprio Jesus, ele declarou lá em Lucas capítulo 8, versículo 21, ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É a praticam. Não adianta estudar esse livro e não praticá-lo. Não adianta. Esse livro ele precisa ser obedecido. Ele precisa ser obedecido. Nós temos por aí muitos intelectuais da palavra de Deus. Nós temos por aí muita gente que lê a Bíblia. Mas nós precisamos compreender que não adianta apenas ler. Não adianta apenas estudar intelectualmente esse livro. Nós precisamos obedecer a este livro. Porque, queridos, a verdadeira compreensão, ela vem da submissão. Então, se nós quisermos ouvir Deus, nós precisamos abrir a Bíblia, nós precisamos abrir o nosso coração. E devemos fazer isso ao mesmo tempo. Abrir a Bíblia e abrir o nosso coração. Nós iremos compreender e nós precisamos nos submeter a Cristo. Primeira verdade, a Bíblia é a voz de Deus ao coração humano. Ao coração humano. Entenda isso. Quando você lê esse livro, você precisa entender que você está ligado diretamente com o autor de todas as coisas. Segunda verdade que eu gostaria que nós saíssemos com ela daqui hoje à noite é que a Bíblia ela foi dada para nos corrigir, a Bíblia ela foi dada para nos transformar e a Bíblia ela foi nos dada para nos ensinar. Então, ensino, correção e transformação. 3 coisas especiais. Nesse verso que a gente leu, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito. Queridos, a Bíblia Sagrada, este livro, que contém 66 livros, esse compêndio, ele é o manual da vida. É o manual da vida. Todo carro vem com o seu manual, é assim ou não é? Até a cadeira vem com o manual dizendo, olha, você pode colocar até X peso em cima da cadeira, não é assim? Tem as orientações ou não vem? Então, a Bíblia é o manual da vida. A palavra de Deus, ela nos mostra o que é certo. Isso significa que ela está nos ensinando. A palavra de Deus, ela nos mostra o que é errado. Ele está nos repreendendo, ou seja, repreensão. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela corrige, nos mostra como corrigir o erro, correção. E a palavra de Deus nos mostra como continuar certo, ou seja, educação na justiça. Então, quatro coisas importantes: ensino, repreensão, correção e educação da justiça. É para isso que esse livro serve, não é? Também para estas coisas. Romanos 15, verso 4 diz: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que tenhamos esperança. Olha só que coisa interessante, não é? Esse livro, ele nos dá esperança. Isso significa dizer, irmãos, que mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades deste mundo, a palavra de Deus sempre será para mim e para você a fonte de consolo. Esse livro sagrado, ele existe para que mesmo diante das maiores provações da vida, nós tenhamos consolo nas Escrituras. Jó, capítulo 23, verso 12, Jó afirmou o seguinte: escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Escondi onde? No meu íntimo. Nós precisamos viver esse livro. Viver esse livro. Esse é um manual de práticas. Um manual de práticas. Né? Queridos, Deus quer que a sua palavra ela modele o nosso caráter. Deus quer que a sua palavra nos conduza para a vida. Por isso que quando nós lermos a Bíblia, nós precisamos fazer 3 perguntas fundamentais. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, 3 perguntas nós precisamos fazer. Primeira pergunta: o que esse texto me ensina sobre Deus? Você leu. Então faça a pergunta: o que esse texto me ensina sobre Deus? Segunda pergunta que nós precisamos fazer: o que esse texto revela sobre mim? O que esse texto revela a respeito da minha pessoa? E a terceira pergunta é: que decisão Deus espera que eu tome? Então eu já conheço e eu li na palavra de Deus que o que Deus está me ensinando, o que esse texto está ensinando a respeito de Deus, eu li a respeito do que esse texto revela para mim, e agora eu preciso tomar uma decisão. Né? E a decisão é que nós precisamos olhar para o texto e ele traga uma transformação na nossa vida. Né? Essa decisão, Deus espera que eu e você tomamos. Então nós precisamos fazer essas 3 coisas. Agora, tem uma coisa interessante que nós precisamos entender. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca, jamais irá mudar o mundo nas prateleiras. Ela estando na prateleira, ela jamais irá mudar o mundo. Agora,
Se a Bíblia for praticada, ela vai mudar a vida daqueles que colocaram ela em prática. Né? Então não adianta eu ter uma Bíblia em casa aberta na prateleira. Ela não vai me mudar. Ela não vai mudar o mundo. Essa Bíblia, eu preciso colocar ela em prática na minha vida. Porque se eu fizer isso, eu vou mudar. Eu terei condições também de levar à mudança de muitas pessoas que possam me ouvir. Que possam me ouvir. Então nós já ouvimos aqui duas coisas importantes. A primeira verdade foi que a Bíblia é a voz de Deus ao coração humano. E a segunda verdade é que a Bíblia é a luz que nos guia até a eternidade. Terceira verdade que nós precisamos entender nessa noite de quarta-feira, 22 de outubro, não de 1844, mas de 2025, não é? 181 anos depois, não é? Então a terceira verdade é: a Bíblia é a luz que nos guia até a eternidade. Vamos repetir? A Bíblia é a luz que nos guia até a eternidade. Se esse livro é a luz que me guia até a eternidade, amigos, eu preciso ter um carinho especial por ele. Eu preciso compreender o que está escrito aqui. O salmista, ele declarou o seguinte, Salmo 119, 105, todos vocês conhecem. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu. Então veja, a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os meus pés, para que eu não pise em qualquer lugar. Não é? E aqui diz que ela é luz para o meu caminho, ou seja, ela não ilumina só os meus pés, ela vai iluminar todo o meu caminho. O meu caminho. A Bíblia é esse livro que traz essa orientação. Irmãos, a Bíblia, ela é essa luz que ilumina o nosso caminho, porque nós vivemos em um mundo de trevas morais. Nós vivemos em um mundo de confusão espiritual. Esse não é um livro qualquer. Nós não podemos andar no mundo que nós vivemos, nas trevas, não podemos. Tem que haver uma luz que oriente nossos passos. Tem que ter uma luz para dizer onde é que eu tenho que pisar. Eu vou pisar na areia movediça, não é? Eu posso cair num precipício porque o caminho não está iluminado. Você vai a 160, aí também já é demais, né? Vai a 120 num carro, numa BR, e de repente os faróis se apagam. Você imagina o que é isso? Você tem que parar. E parar urgente. Porque a luz iluminava o teu caminho, o que é que acontece? Ela desapareceu. Desapareceu. Se Deus está dizendo que esse livro, a palavra dele é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, se essa luz, se esse livro não está iluminando o meu caminho, então eu preciso parar. Eu preciso parar. Porque senão eu vou cair em algum precipício. Em algum precipício, irmãos. Nós vivemos em um mundo de trevas e de confusão moral. Nós não podemos esquecer isso. E a Bíblia Sagrada, ela é a única lâmpada que nos dá segurança para que a gente possa seguir. Então nós não podemos desperdiçar esse livro. Tito, capítulo 1, verso 2, diz que Deus, ele não pode mentir. E Jesus, ele afirmou isso. Ele disse que a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, está aqui. Está aqui. Se Tito disse que essa palavra, que Deus não pode mentir, e Jesus está dizendo que a palavra dele é a verdade, sou eu que não vou acreditar. Irmãos, não precisa nem essa orientação, porque
Quando a gente estuda esse livro e começa a praticá-lo, a gente começa a perceber que ele foi um livro inspirado por Deus. Portanto, Isaías capítulo 8, verso 20, ele diz assim: a lei é o testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Nós precisamos estudar esse livro. Estudar. Se nós queremos ver o alvorecer do dia santo, da volta do nosso Senhor, se nós queremos estar de pé nesse grande dia, nós precisamos estudar esse livro. Não é? Isaías capítulo 8, verso 20 nos adverte e diz: a lei é o testemunho. Se nós não falarmos dessa maneira, jamais nós veremos a alva. É uma repreensão para mim e para você. Queridos, tudo nessa terra precisa ser provado pela palavra de Deus. É isso que Isaías está dizendo assim: a lei é o testemunho. Se não tiver de acordo com esse livro, amigos, cai fora. Cai fora. A medida é a palavra de Deus. Não é? Toda palavra desse livro aponta para Jesus Cristo. Toda palavra aponta para Ele. Jesus, quando estava indo no caminho de Emaús, vocês lembram, né? Ele tinha ressuscitado. E ali ele acompanhou os discípulos que estavam indo também. Eles nem perceberam, né? Mas lá diz que Jesus explicou o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Ele diz: olha, vocês têm que ler o livro. Porque o que fala a respeito de mim está desde o primeiro versículo. Eu já estava lá com meu Pai e o Espírito Santo. Nós fizemos esse. Olha o que está escrito a meu respeito. Você precisa entender isso, não é? Então, queridos, o estudo verdadeiro da Bíblia, da palavra de Deus, ele nos leva a Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como. Toda a palavra de Deus vai nos levar a Cristo. João diz que ele é o verbo vivo. Jesus é o verbo vivo. E ele diz que a sua palavra vai permanecer até quando? Eternamente. Eternamente. Isaías capítulo 40, verso 8 diz: seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Tudo pode acontecer, passar, mas a palavra de Deus jamais irá passar. Jamais irá passar. Então, quero concluir o nosso estudo dessa noite dizendo para você o que está no Salmo 138, verso 2. Lá diz que magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Irmãos, Deus colocou sua reputação na fidelidade de suas promessas. De suas promessas. A Bíblia é o livro mais poderoso que existe. Não existe outro. Ele cura, transforma, liberta, guia, consola. Esse é o livro de Deus. Ele é o livro de Deus, irmãos. Ele é um livro poderoso. É o livro mais poderoso que existe. Então, quando você estuda a Bíblia, Deus fala. Quando você pratica a Bíblia, Deus age. E quando você compartilha a Bíblia, Deus salva. A Bíblia é um livro que Deus fala, Deus age e Deus salva. Esse é um livro sagrado. Esse é um livro que eu e você precisamos estudá-lo. Porque Deus quer falar para mim. Deus quer que eu pratique esse livro porque Ele quer agir através de mim. E eu preciso compartilhar essa palavra porque Deus quer salvar outras pessoas. A palavra, irmãos, essa aqui, a palavra de Deus, ela é a chave
da vida cristã vitoriosa. Você quer ser um cristão vitorioso? Olha aqui, ó. Estudo da palavra. Estudo da palavra de Deus. Estudo da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você aqui. Olha aqui nos meus olhos vermelhos. Irmãos, me diga uma coisa. Quantas Bíblias você tem em casa? Faça a conta aí. Quantas Bíblias você tem em casa? Quantas? Segunda pergunta. Quantas vezes você tem se alimentado dela durante o dia? Quantas vezes? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quantas vezes você come no dia? Quantas vezes, irmão? Misericórdia, irmão. Se é mais de 3, para por aí, viu? Não é? Quantas vezes você se alimenta durante o dia? Não é? E por que você faz isso? Porque se você não se alimentar, o corpo não vai existir. Por isso você alimenta o seu corpo físico. Agora, será que nós estamos matando o Espírito de Deus? Porque nós não estamos nos alimentando adequadamente da sua palavra? Você tem o alimento em casa, mas será que você está se alimentando dele? Queridos, hoje Deus está chamando a mim e a você para que a gente possa renovar esse compromisso. Vamos renovar esse compromisso com a palavra de Deus. Porque ele é o livro, é o pão da vida. Deus quer que você volte a estudar esse livro diariamente. Deus quer que você viva aquilo que você aprendeu estudando esse livro. E Deus quer que você saia por aí e ensine as outras pessoas a respeito daquilo e da sua experiência ao lado de Jesus Cristo, através do estudo dessa palavra. Você quer renovar, ou você deseja renovar esses votos de estudar, compreender e praticar a palavra de Deus? Você quer que isso aconteça com você? Levante sua mão aí, se tiver. Que Deus possa te usar para que você seja uma bênção e que você possa desfrutar do verdadeiro significado que esse livro pode trazer para a minha vida e para a sua vida também. Você sente fome da palavra de Deus? Diga para Deus: Senhor, eu sinto fome da tua palavra. Por favor, sacia-me. Sacia-me. Eu não quero apenas ler esse livro com os meus olhos apenas. Eu quero ler esse livro com o meu coração. Eu quero ler esse livro de forma diferente. Eu quero amar esse livro porque ele é a tua palavra. Eu preciso encontrar nesse livro a transformação que está aqui nele. Eu preciso que isso aconteça na minha vida, na vida daqueles que se aproximaram de mim. Nós temos essa palavra hoje em praticamente todos os formatos, até braille, até os cegos, Senhor, já tem disponível essa palavra. Ó Senhor, meu Deus, ajuda-nos, Pai, para que possamos dar o valor real que esse livro tem. Ajuda-nos a ter fome de estudar esse livro. Ajuda-nos, Senhor, para que nesse mundo de trevas, de escuridão, nós possamos colocar esta lâmpada especial para que ela possa
iluminar não somente a nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso redor. Que os teus filhos, Senhor Deus, sejam luz. Mas que possamos, Senhor Deus, buscar essa luz que vem da tua palavra. Traz, Senhor, essa orientação. Traz a guia, o cuidado que esse livro tem. Possamos buscar, possamos estudar com seriedade, com oração, com jejum, para que o Senhor, que é o autor deste livro, possa ser a candeia que vai iluminar a escuridão da nossa vida. Abençoe cada um dos irmãos que aqui estão, que o Senhor possa fazer com que esse desejo de estudar a Tua Palavra, Senhor, brote no coração de cada um e que possamos praticá-la. Leva-nos também em paz para os nossos lares, lembrando sempre de que a Tua Palavra, ela é a única luz que pode iluminar o nosso caminho. É a única luz que nunca, jamais irá nos decepcionar. Leva-nos, Senhor Deus, para os nossos lares. Confirma a salvação do Teu povo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.